Olá, gente, bom dia. Eu me chamo Denifer e para dar início ao nosso trabalho com o tema nutrição infantil e para falar sobre os três tipos de epidemiologia, o nosso grupo é composto pela Bruna, pelo Cauã, por mim, Guilherme, a Natália, a Melícia e a Priscila. E para começar, eu vou falar especialmente sobre a epidemiologia descritiva. E o que seria a epidemiologia descritiva? É o exame de como a incidência casos novos ou a prevalência casos existentes de uma doença ou condição relacionada à saúde varia de acordo com determinadas características, como sexo, idade, escolaridade e renda, entre outras. E o artigo escolhido para esse tipo de epidemiologia foi o tema Ações do Programa Saúde na Escola e da Alimentação Escolar na Prevenção do Excesso de Peso Infantil, com experiência no município de Itapevi, na cidade de São Paulo, Brasil, no ano de 2014. E falando sobre um pouco mais sobre a obesidade infantil, a determinação dela é algo muito complexo, porque envolve vários fatores, né, relacionados à alimentação, à atividade física, ao estilo de vida, a condições socioeconômicas, demográficas, culturais, além de fatores, né, genéticos e distúrbios hormonais. E nesse primeiro slide aqui eu coloquei, né, que nesse estudo, que nos meados da década de 1970 ao final dos anos 2000, houve a prevalência do excesso de peso na população infanto-juvenil, sendo que entre meninas e meninos de 5 a 9 anos de idade, esse número subiu de 8,6% para 32% e de 10,9% para 34%, respectivamente. E já no caso dos adolescentes, o crescimento dessa prevalência foi de 7,6% para 19,4% no sexo feminino e de 3,7% para 21,7% no sexo masculino. E dando continuidade, agora eu vou falar que o enfrentamento da obesidade infantil ele precisa ser pautado em políticas públicas, né, entre as quais aquelas políticas que sejam voltadas para o ambiente escolar e que elas sejam capazes de exercer papel fundamental na promoção da saúde, da educação alimentar, nutricional e da atividade física. E nesse quesito é que entra o programa Saúde na Escola, o PSE, o qual ele foi lançado em 2007 pelos Ministérios da Saúde e Educação e ele, né, objetiva contribuir para a formação dos estudantes da rede pública de ensino mediante as ações integradas e articuladas entre as escolas e as equipes básicas de saúde no âmbito da atenção básica. E o PSE ele faz parte de um eixo de promoção da saúde presente no Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis, que no caso é onde se encaixa a obesidade, e esse plano objetiva justamente reduzir a prevalência de obesidade na população. E para dar seguimento a esse estudo descritivos do PSE, foram analisadas 21 escolas do ciclo 1 do ensino fundamental aderidas a esse plano e os critérios usados para obtenção de dados foram os componentes 1 e 2 do programa Saúde na Escola, além da alimentação escolar. E sendo o primeiro componente o estado nutricional dos escolares, a qual eles coletam peso, estatura e o IMC para né, o diagnóstico nutricional. E já o segundo componente, que é o caso das atividades curriculares, extracurriculares relacionados aos temas alimentação saudável, nutrição e atividade física. E essas informações elas são obtidas por meio da aplicação né, de um questionário sobre a inserção desses temas para o planejamento e execução das atividades pedagógicas. E já a alimentação escolar, ela né, foi avaliada pelos cardápios referentes ao de jejum lanche da tarde e também o almoço. Tudo isso oferecido no primeiro semestre do ano de 2014. Também houve a consulta do memorial descritivo dos alimentos e as preparações, e a análise qualitativa dos cardápios foi baseada no agrupamento dos alimentos em 4 categorias, sendo elas alimentos in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. E com isso se verificou que a proporção elevada de alimentos ultraprocessados no de jejum barra lanche da tarde, enquanto na
enquanto na refeição do almoço predominaram os alimentos in natura e os minimamente processados, o que indica o quê? Que as condições de produção das refeições, elas variaram muito. E para exemplificar isso melhor, eu trouxe essa tabela aqui do artigo, a qual que na tabela 4 mostra o quê? Que os alimentos in natura e minimamente processados preponderavam no almoço em cerca de 92, 4%, enquanto os alimentos ultraprocessados estiveram presentes na maioria dos cardápios do de jejum/lanche da tarde, que é o caso aqui na tabela 3, e cerca aí de 68,4%. E já nas tabelas de número 1 e 2, é onde se mostra um total, né, de crianças que foram analisadas, e sendo que 30,6% apresentaram excesso de peso independente do sexo, que é o caso da tabela de número 2. E, para concluir, é importante dizer o quê? Que essas avaliações das ações do PSE e da alimentação escolar indicaram que há uma necessidade muito grande de ajuste no cardápio, né, escolar, que tudo isso precisa ser refeito para que essas crianças elas possam ter uma alimentação mais saudável e que elas possam também praticar atividades físicas para elas conseguirem ter um equilíbrio nutricional melhor. Influência da mídia e publicidade na alimentação de escolares. Em uma pesquisa de orçamentos familiares de 2008 e 2009, o IBGE apresentou dados que mostram que o consumo de alimentos industrializados é alto pela população brasileira, principalmente por crianças e adolescentes. A pesquisa ainda revelou que o consumo de biscoitos recheados foi 4 vezes maior entre crianças e adolescentes do que entre adultos e idosos. A mídia, por estar presente em todos os lugares, nas ruas, no rádio, na televisão, nas casas, é o principal fator de influência na alimentação infantil. Muitas crianças e adolescentes despertam desejo em alguns alimentos por conta da embalagem, muitas vezes por conter um personagem de um desenho animado, por exemplo. O Brasil proíbe a publicidade dirigida a crianças menores de 12 anos, através da Resolução 163 de 2014, que estabelece que toda comunicação mercadológica, inclusive publicidade, às crianças menores de 12 anos é abusiva. As estratégias de marketing. A mídia cria diversas estratégias para atingir o público infantil, que é considerado um público de fácil convencimento. Normalmente, a publicidade é voltada para alimentos ricos em açúcares e gorduras, que podem prejudicar a saúde da criança. A forma de despertar interesse desse público muitas vezes se dá por um brinde, que pode ser um brinquedo ou até mesmo um acessório. Os problemas gerados. Através de um estudo de epidemiologia analítica, experimental, não controlado, prospectivo e incompleto, realizado em escolares de uma instituição de ensino privado, foi possível observar, com base na avaliação antropométrica, que a prevalência de sobrepeso, obesidade e até mesmo a obesidade grave pode ser considerado um problema de saúde pública. Além de preferirem alimentos não saudáveis, as crianças possuem uma grande influência da publicidade do alimento em suas escolhas alimentares. O alto número de crianças expostas à TV facilita nessa temática. A cantina das escolas, apesar de não terem influência publicitária, também possui alimentos industrializados e doces em geral, facilitando o consumo e o sobrepeso. Com isso, podemos observar que a influência da mídia é de tamanha importância e que, se usada de forma a promover saúde, pode-se evitar a obesidade e sobrepeso nas crianças e nos adolescentes. A atividade de intervenção estabelecida pelo artigo teve como a opção de fazer a preparação culinária com os pais em casa, mostrando a importância de dar oportunidade para as crianças se interessarem por uma alimentação saudável. E esta atividade foi bem recebida pelas crianças, foi bem aceita. A oficina culinária é um meio eficaz de intervenção, pois permite acessar informações sobre o contato com alimentos que podem melhorar a qualidade do conhecimento sobre o consumo e as práticas alimentares. Vamos falar agora sobre a influência na introdução da alimentação complementar, né? A alimentação complementar, ela deve ser feita a partir do 6º mês de vida,
visto que a partir dessa idade o leite materno ele acaba não sendo o suficiente, e deve ser oferecido alimentos complementares. Mas o que são alimentos complementares, né? É qualquer alimento nutritivo, sólido ou líquido, diferente do leite materno, que deve ser oferecido à criança ainda quando ela está sendo amamentada. É de extrema importância de que essa alimentação não exclua o leite materno, né? É necessário que haja um complemento, um complemente o outro. Esses alimentos complementares são divididos em duas categorias. A primeira, em que esses alimentos se tornam exclusivamente feitos e modificados para atender às necessidades da criança. E a segunda parte é onde são os mesmos alimentos consumidos pelos demais membros da família. No Brasil, é muito comum a prática de oferecer água, chás, na tentativa de aliviar a sede, até mesmo sintomas com cólica. E isso é uma prática que acaba resultando em diversos problemas nutricionais, até mesmo para o futuro da criança, porque ela acaba tirando o tempo de amamentação e causando diversos problemas, né? Em 2009, o Ministério da Saúde ele fez uma pesquisa que mostra que a introdução de água precoce, já no primeiro mês de vida, é muito grande no Brasil. E esse gráfico mostra exatamente isso, né? Crianças de 2 a 6 meses de idade já consumindo água, chás e outros tipos de leite materno, onde é uma fase que não há necessidade de que isso ocorra. E com isso temos a introdução precoce, né, dessa alimentação complementar, que do ponto de vista nutricional ela é completamente desvantajosa, porque ela diminui a duração do aleitamento materno, né, interferindo na absorção de nutrientes importantes que compõem o leite materno, como ferro, zinco, e aumenta o risco de contaminação e de reações alérgicas, né? Então, oferecer alimentos que não sejam leite materno antes do 6º mês de vida, em geral, é desnecessário e pode deixar a criança mais vulnerável a diarreias, a infecções, desnutrição e outros tipos de problemas. Com isso, a introdução precoce dos alimentos pode levar à interrupção, né, do desenvolvimento motor oral adequado, que é adquirido exatamente durante esse período de aleitamento materno, devido à sucção e a outros tipos de fatores que envolvem a amamentação. E temos também a introdução tardia da alimentação complementar, né? Que ela também é desfavorável, já que a partir de um momento é necessário que a criança ela introduza outros alimentos na tentativa de complementar o leite materno, né? Isso aumenta o risco de desnutrição e deficiência de micronutrientes, né? O prolongamento do aleitamento materno ele é exclusivo até o 6º mês. Depois disso, ele pode estar associado à deficiência de energia, de proteínas, de ferro, de zinco e até mesmo de vitamina A. E com isso, as recomendações nutricionais para a introdução alimentar adequada é que haja o período exato para essa introdução, que é a partir dos 6 meses de vida, e que traz imensos benefícios essa introdução. De acordo com o Ministério da Saúde, essa introdução de alimentos complementares deve ser feita de forma lenta e gradual. Com a introdução do alimento, né, essa criança deve continuar a ser amamentada até os 24 meses. E essa prática assegura o bom desenvolvimento físico, neurológico e motor da criança. E aqui a gente vê exatamente o passo a passo de cada mês que a criança deve fazer, né? A partir dos 6 meses, ela já pode comer 3 refeições por dia de alimentos necessários, né? E já pode ser introduzida água. A partir dos 7 meses, essas refeições já pode ser introduzidas até mesmo frutas. A partir do 8º mês de vida dessa criança, né? Continua de forma gradativa até completar 1 ano de idade, onde a criança já pode receber os alimentos em consistência normal. E com isso a gente destaca principalmente a atuação dos profissionais de saúde, né, principalmente do nutricionista, onde se torna de extrema importância a promoção da saúde da criança, né, onde é necessário o incentivo a essa introdução alimentar apropriada e a disseminação de informação sobre a introdução correta dessa alimentação complementar. E esse foi o nosso trabalho e muito obrigada pela atenção.